Bem, pessoal, nós vamos iniciar aqui a segunda parte dessa nossa apresentação sobre a prevenção no, no caso desse nosso curso de proteção dos trabalhadores contra a Covid, né? A Covid-19. Então, nós vamos iniciar aqui o compartilhamento da tela. Ele já está aprontando, deixa eu ver aqui. Bom, então esse é o nosso curso, Protegendo-se de Covid no Ambiente de Trabalho. É um curso adaptado a partir desse modelo do Instituto Nacional de Ciências de Saúde Ambientais. Nessa aula especial, agradecimento ao auditor fiscal Ayrton Marinho, que retomou para a gente essa discussão da legislação brasileira. E vamos conversar aqui sobre métodos para prevenir a Covid no local de trabalho. E, para quem não conhecia, olha, muito prazer para vocês. Vão ser apresentados, então, aqui a ideia de hierarquia de medidas de prevenção e como é que ela era tratada na legislação brasileira. Essa ideia de hierarquia é corrente na literatura de segurança, mas houve mudanças na legislação brasileira recente. Mas o que é a noção de hierarquia? No formato anterior, na legislação, aliás, agora da nova legislação, cabe ao empregador implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Medidas que visem eliminação dos fatores de risco. Medidas que visem minimizar e controlar esses fatores de risco com a adoção de chamadas medidas de proteção coletiva. Medidas de minimização e controle de fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E, por fim, a adoção de medidas de proteção individual. Um aspecto que é destacado na legislação é que os famosos equipamentos de proteção individual, os nossos EPIs, né, representam a última medida na hierarquia, mas elas têm um papel especial contra agentes biológicos. Então, para a maioria dos outros perigos e riscos, quando comprovado pelo empregador, pela instituição, uma inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, quando não existem essas medidas, ou quando essas não forem suficientes, ou ainda estiverem numa fase de estudo, de planejamento, ou até de implantação, ou ainda num caráter complementar ou emergencial, vão ser adotadas outras medidas obedecendo-se à seguinte hierarquia. Então, as medidas de eliminação, de substituição, não sendo possíveis, vão se utilizar medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, como, por exemplo, reduzir o tempo de exposição, separar as atividades no tempo. E a utilização do equipamento de proteção individual. Essas as últimas medidas a serem adotadas. Então, veja bem, havia uma preocupação com o fato de que o EPI, em muitas situações, ele não é um equipamento para evitar um acidente. Ele ele tem o potencial de minimizar a gravidade de uma lesão num caso de acidente. Então, no caso da pandemia, a gente vê que o EPI tem uma importância muito grande, até porque ele pode impedir a contaminação. Mas a gente chama a atenção para o fato de que ele tem limites como uma medida, vamos dizer assim, priorizada, exclusiva para se pensar a prevenção. Se pensarmos a prevenção apenas com essas medidas administrativas, organizacionais e EPI, a gente não vai estar lidando com esses perigos na sua dimensão mais abrangente. E aqui, uma outra razão
para chamar a atenção desses limites do EPI na situação de pandemia, porque o EPI vai ter uma importância muito grande aqui no controle da exposição ao patógeno, mas essa exposição pode ser afetada por jornadas de trabalho prolongadas, por situações de estresse psicológico. Então, lidar com a incerteza, lidar com o afastamento, o distanciamento social, a fadiga. Agora, pouco antes de vir aqui para essa sala, conversando com o Fábio, lá no SESBIT, ele me comentou de um colega médico que, atendendo uma trabalhadora aqui do hospital, da enfermagem, ficou sabendo que ela estava há um tempão já, dentro dessa pandemia, dormindo no carro, fora de casa, para minimizar a chance de contaminar as pessoas dentro de casa. Então, um acesso restrito ao próprio espaço do domicílio, são outras fontes de sofrimento, né? E essa jornada prolongada, conviver com a incerteza, com a atenção, situações que cobram atenção muito mais tempo, podem aumentar a sensação de fadiga, levar ao burnout ocupacional e ainda induzir situações de estigmatização. Quem adoece pode ser estigmatizado e ser vítima, vítima mais uma vez, além do fato da condição do adoecimento. E essas múltiplas formas de estresse e de agressão podem ser denominadas genericamente de formas de violência contra os trabalhadores, e em algumas situações temos visto até casos de violência física. Então é muito importante que um programa de prevenção ele aborde todo esse conjunto de elementos. Aqui nesse curso, nosso curso, vocês vão ter um contato específico com um trabalho que já era desenvolvido há mais tempo pela professora Albina Torres, a Biba, da psiquiatria, que procura ajudar as pessoas, os trabalhadores do hospital, a conviver com essas situações com um custo humano mínimo, né, dentro daquilo que seja possível, mas para as pessoas estarem melhor preparadas para lidar com essas agressões. Nós já vimos esse slide que apresentou então a noção da hierarquia de medidas de controle, e aqui mostrar para vocês um exemplo de medidas de controle da exposição já ao vírus da Covid em atividades de pesquisa. Então, por exemplo, que medidas adotadas para pensar a eliminação da exposição? Então, eliminar o contato presencial, coletar dados por telefone, usar videoconferência, ou trabalhar com formulários eletrônicos, são todas formas de eliminar esse contato presencial. Hoje em dia, há robôs que podem fazer a interface com pacientes e também estaria eliminando o contato do paciente, do trabalhador, com uma possível fonte da infecção. Exemplo, logo abaixo das principais medidas de eliminação do perigo, do risco, as medidas de substituição. Então, implantar medidas de distanciamento físico voluntário. Então, respeitar um mínimo de 2 metros de distância entre pessoas é uma forma de pensar essa redução, mas a substituição de atividades que criam a situação de exposição seriam outras medidas. As medidas de engenharia, genericamente, quase todas elas são chamadas de barreiras de medidas, barreiras de prevenção. Na verdade, pode ser uma barreira de prevenção, pode ser uma barreira então uma barreira que evite o contato, pode ser uma barreira que minimize a gravidade da lesão se ela acontecer, então seria de proteção. Pode ser uma barreira de alarme, uma barreira que avise que há uma exposição. Por exemplo, já há alguns modelos de máscaras
sendo testadas nesse momento de pandemia, que, havendo o contato com o vírus, vai mudar a cor da máscara do trabalhador, avisando, além de que tem a contenção física nesse momento aí. Então, barreiras podem ter mais de uma função. Então, as medidas de ventilação, as medidas técnicas para respeitar a distância física, a utilização de separadores, câmeras, microfones para observação à distância, são medidas que vão trabalhar essa ideia da engenharia. Então, por exemplo, a gente viu vários vídeos testando uma espécie de cabine para ser utilizada no momento da intubação, da extubação de paciente, então com barreiras que não são mais apenas a medida individual a ser utilizada pelo trabalhador. As mudanças no modo de fazer são as medidas administrativas. Então, a lavagem de mãos, a limpeza acrescida, né, ou mais frequente de superfícies, as mudanças de horários de trabalho, o espaçamento de postos de trabalho. A gente sabe que aqui no hospital houve várias medidas de mudança de fluxo de acesso de pacientes. Outro dia eu cheguei lá no ambulatório, prédio do ambulatório, e ia entrar no prédio pelo caminho que eu fazia habitualmente, e alguém me falou: não, doutor, agora aí é só Covid. Então muda o fluxo da circulação de pessoal, e você pode reservar, por exemplo, uma sala de cirurgia só para pacientes Covid. Houve todas as medidas de recomposição de equipes para que as pessoas com maior risco, idosos, diabéticos, hipertensos, pessoas com cardiopatias, não permaneçam nas equipes que têm um contato mais próximo e um risco maior da exposição ao vírus. E, por fim, o uso de equipamentos individual apropriados ao tipo de contato, as luvas, os aparelhos de proteção respiratória, a viseira, óculos de proteção, os aventais. E, em relação aos EPIs, uma coisa muito importante, assim, a gente pretende, vocês tenham nesse curso, pelo menos, a possibilidade de ver por vídeos, de ver em aulas gravadas, a utilização correta, a colocação do equipamento e, muito importante, o momento de retirar o equipamento. A desparamentação é um momento crítico da possibilidade das pessoas se contaminarem. Uma motivação, uma explicação psicológica também para isso é o fato de que a desparamentação acontece depois que a atividade que você tinha que realizar, o cuidado que você estava implicado em ministrar, etc., já foi ministrado, aquela tarefa já terminou. Então, isso influencia o jeito que funciona psiquicamente o ser humano, e a gente pode ter um relaxamento na atenção e isso aumentar a chance da doença. Então, a gente vê aqui nesse conjunto de medidas que o EPI é uma medida aplicada sobre um indivíduo e as demais se referem a grupos de trabalhadores. Então, muito importante a gente pensar na adaptação, na construção de um modelo desse tipo de hierarquia, de pirâmide aqui, para a situação que cada um de nós está passando. Como é no seu local de trabalho a presença de cada uma dessas medidas. Também fazem parte dessas medidas de proteção, a gente vê assim, a coerência geral de um plano de prevenção. Aqui tem um exemplo de um plano de resposta à pandemia que pode ser pensado como um plano de resposta por parte de uma Secretaria de Estado, de uma Secretaria Municipal de Saúde, mas também por parte de um hospital. Então, é muito importante que ele tenha elementos de liderança
e de participação dos expostos e dos empregados. A identificação e a avaliação de perigos é fundamental. Então, a gente procurar aprender com os casos de contaminação que aspectos das mudanças que a gente está enfrentando no cotidiano de trabalho contribuíram, aumentaram a chance de que tivesse acontecido essa contaminação, para que a gente possa aperfeiçoar a nossa estratégia de prevenção. As medidas de prevenção e controle, a educação e o treinamento. Então, por exemplo, como é que a gente pode aprimorar uma proposta de treinamento como essa, que outros conteúdos. A gente sabe que, por exemplo, em relação ao uso dos EPIs, a melhor estratégia, a estratégia mais recomendada, era uma estratégia presencial da pessoa fazer o teste de colocar e de retirar a paramentação sob a observação de pessoas experientes. Em tempo de pandemia, a gente não tem essa possibilidade de usar essa melhor estratégia. Então, vamos nos adaptando, mas a gente pode ir melhorando o que a gente está usando aqui. A avaliação, então, e melhorias do sistema é fundamental para isso. Preparar as famílias das pessoas para também... a gente comentou o impacto sobre a vida do trabalhador e a preocupação que quem é da área da saúde tem de não levar a doença para a sua família, para os seus entes queridos. Então, isso exige também uma preparação com essas pessoas. E sempre incluir no nosso plano uma preocupação, um planejamento para o momento da pior situação, dos piores cenários. Então, se a gente sabe que no pior dos cenários da convivência com a pandemia, a gente tem um volume de pacientes maior do que a capacidade instalada do serviço, né? uma saturação da capacidade instalada dos serviços em termos de pessoal, leitos de UTI, respiradores, etc., a gente tem que tentar antecipar essas situações e planejar adequadamente. A mesma coisa vale, por exemplo, para os equipamentos de proteção individual. Quando não foi possível antecipar e suprir a quantidade necessária para que o equipamento pudesse ser utilizado na maneira mais indicada, é que vão ser adotadas medidas do tipo o uso estendido, o reuso limitado e outras que aumentam o risco da contaminação. Então, é muito importante planejar para a gravidade atual e para os piores cenários, no caso de cada serviço em que a gente esteja. Nós estamos finalizando essa discussão propondo para vocês uma atividade, né? Aliás, duas atividades. Uma primeira é essa reflexão sobre, considerando essa noção de hierarquia de medidas de prevenção preconizadas na literatura e na legislação, como entender as medidas, as propostas de prevenção mais enfatizadas na atual pandemia da Covid. Então, os serviços e os locais em que você atua estão adotando medidas diferentes do uso exclusivo do EPI e das medidas de higiene pessoal, como a lavagem de mãos. Quais são essas medidas? É importante que você as reconheça. Como é que as medidas de descontaminação estão sendo trabalhadas nesse momento? Que há medidas de substituição, de eliminação do perigo. Enfim, importante que vocês reflitam sobre também a questão de se surgiram problemas antes não presentes, então são problemas novos relacionados à disponibilização e ao uso do EPI, como é que eles apareceram, como é que eles são enfrentados no seu local de trabalho, como que está sendo o envolvimento de todos vocês na discussão das medidas a serem adotadas. E um outro exercício recomendado para que você pode fazer sozinho ou em grupo, se tiver a oportunidade, pode conversar com outros colegas que estejam fazendo o curso,
E a gente vai depois disponibilizar um comentário na própria página da internet do curso a esse respeito. Se você, vendo o exercício, tiver dúvidas, caso queira acrescentar algo, pode compartilhar. E ainda, se tiver algum exemplo de outras medidas semelhantes a essas ou de outro tipo que passaram a ser utilizadas no serviço, você poderia sugerir para a gente a inclusão aqui como atividade dentro do curso. Então, veja bem, considerando a noção de hierarquia de medidas de prevenção, discuta a cena mostrada. É o uso dessa caixa para entubar, né? Nesse caso, a gente chama a atenção porque, embora a intenção dos participantes tenha sido de ilustrar a contribuição da Caixa como uma medida de prevenção, a gente vê ali, que a gente pode ver nessa foto aspectos positivos e aspectos que deveriam ter sido evitados, cuidados, erros, vamos chamar assim, nas estratégias de prevenção. Quais os que vocês veem e o que vocês gostariam de destacar? Façam seu comentário na página internet do curso, naquela área destinada ao nosso fórum de discussão, onde você pode colocar a sua opinião. Obrigado. Bom, pessoal, era isso, e a gente encerra aqui mais essa apresentação. Fico à disposição para quem queira discutir qualquer dúvida, é só nos acionar.